Bom dia, Adilson. Bom dia aos midotados. Eu vou aproveitar, Adilson, a sua indagação e a sua angústia que você está tendo, né? E não é só você, muitas pessoas que estão enxergando, tá? Porque não é todo mundo que está vendo, porque ele acha que ele tem um Deus e que vai salvá-lo. Ele está esperando que Deus venha resgatá-lo e salvá-lo. Aí quando ele vê que não tem, quando ele fica lá no passivo, vendo as igrejas dele ser destruídas, colocarem fogo neles, como fizeram nas Inquisições, fizer a desgraça toda, dizendo que está fazendo um serviço divino, mas o serviço divino vindo dos judeus, eu tenho que deixar isso claro para vocês, porque a ideia, essa ideia de destruir uns aos outros, enquanto eles curtem e assistem, como num coliseu, é dos judeus. Tem que ficar claro para vocês, mas não é todo judeu não, tá? Eu não estou falando do israelita, não. Eu estou falando do judeu que se diz ortodoxo. Esse é o judeu que eu falo. Não é do israelita, aquele que está no canto dele, ele não quer nem saber de religião, ele odeia até a religião, ele não quer nem saber dessa porcaria. Eu conheci muitos assim, tá? Conheci que eles odeiam, não querem nem saber, não querem nem que digam que saibam que ele é judeu, só para você ter ideia. Que ele é israelita, judeu não, que ele é israelita. E porque judeu é denominado a uma tribo que ficou sobre a custódia de ficar manipulando o conhecimento através da tal Torá. Mas ela nunca vem como verdade para você, ela vem como uma mentira, porque ele sabe da verdade. Mas como ele sabe da verdade e tem um conhecimento das coisas que poderiam nos ajudar, eles não querem nos ajudar, porque eles querem ter um monopólio só para eles. Deu para você entender? É um monopólio. Eles querem ter o governo somente para eles. E aí... Aí, o que acontece? Eles querem o governo total do mundo para eles. Aí eles ficam falando que existe Benenor, que vai ser o escravo deles. Aquela coisa toda. Essa base que estão fazendo hoje aqui é baseado no conhecimento e na ditadura deles, que vem há séculos sendo transmitida. Deu para você entender? Mais de forma religiosa. Dogmas políticos religiosos trazidos por eles e sustentados pelos mesmos. Só que disfarçadamente, levantando dentro por exemplo, da última religião, que é o cristianismo, levantado dentro do cristianismo aqueles que adorariam o Deus deles, mas que seriam escravos deles, chamados de Benenor. Esses Benenor seriam o ponta de lança deles dentro da religião cristã. E aí eles levantariam eles e jogariam eles primeiro contra seus próprios irmãos, sua própria família, sua própria casa, para depois jogar eles contra os muçulmanos. Aí sobra lá com eles, os que sobrar fica com eles como escravo. Presta atenção, que isso eu tenho anunciado, não é de hoje, faz tempo, muito tempo. Mas as pessoas não escutam, não querem escutar, não querem entender. Elas acham que do jeito dela é que vai dar certo. Esse é o problema de você estar desse jeito, Adilson, e tantos outros que estão enxergando estarem angustiados. Por quê? Porque eles não sabem o que fazer diante do que eles estão vendo. E eu tenho falado o que fazer, mas o que eu falo para fazer não é o que a pessoa quer que seja feito. Ela quer que seja feita do jeito dela, porque ela ficaria em paz sentada no sofá assistindo. Bom, isso vai ser um pouco impossível. Isso não vai ter muito jeito de ficar assim, não. Porque todo mundo vai ter que tomar um partido nessa história. Vai ter que tomar o lado A, o lado B, que é esses que estão dando aí, lado B de Bolsonaro e lado A de Lula, ou vai ter que acessar um lado C, que seria uma terceira opção, que é fazer a destruição mesmo. Não está nenhum para nenhum lado nem outro, e simplesmente é só ele, pronto, acabou, e que mate todos. Aí esse também é a terceira opção, que eles acabam ficando com essa também, porque aí no final os judeus pedem a morte desses aí, porque eles também não podem ficar desse jeito. Então eles vencem do mesmo jeito. Ou tem a quarta opção. É a quarta opção que eu estou ensinando. E essa aqui é que eles não querem que vocês saibam. Por isso é difícil entender essa quarta opção, porque não é nenhuma das três. Ou seja, não é nem o judaísmo, que é tudo religião. Não é nem o judaísmo, não é nem o islamismo,
Não é nem o cristianismo. Porque o cristianismo, ele ficaria com a terceira opção, que seria aquela. Ele começa de um lado, do lado, vamos dizer, lado B, porque seria o lado do Bolsonaro. Ele ficaria do lado B. Aí o lado B é o passivo. É aquele que espera Deus vir. Que ele sempre já viu que o Bolsonaro sempre fica falando de Deus, falando que Deus vai vir. Você já viu que ele fica alimentando essa mentira? Pois é, ele fica alimentando essa mentira de propósito. Porque ele também sabe, mas não fala, que não tem Deus aqui. Não tem ninguém para livrá-lo e nem livrar ninguém. Porque os governantes mundiais sabem com quem estão lidando. E são entidades que eu tenho mostrado para vocês aqui. Eu não tenho problema de mostrar. Porque elas vão servir ao quarto nível, tá? A quarta opção. Então elas vão servir como anjos da guarda, daqueles que conosco estiverem. Então eu não tenho problema de mostrar elas, porque elas não são minhas inimigas, pelo contrário, são amigas. E são elas que vão resolver no final. Então eu estou ensinando essa quarta opção, mas essa quarta parece que está distante da consciência, tanto sua, Adilson, como dos demais que estão ficando angustiados, porque vai esquentar. É como aquela coisa do sapo que você coloca na panela com água fria, mas ele não sabe que embaixo tem um fogo aceso. E a água vai esquentar. Não tem jeito, porque o fogo está aceso, já acenderam o fogo. Deu para você entender? O fogo já foi aceso. Não tem jeito de apagar. Então, o que acontece? Lentamente, a água vai esquentando e o sapo vai morrer inerte, sem poder fazer nada. Nem quando ele quiser pular, já não tem mais força. Deu para você entender? Então, eu estou ensinando isso faz tempo. Faz tempo que eu estou tentando falar com vocês sobre isso. Mas vocês não escutam. Vocês não querem ouvir. Vocês querem fazer do jeito que vocês acham que vai dar certo. Então tá bom. Faça todo mundo do jeito que quiser. Eu estou aqui para ver. Eu estou aqui para ficar observando quem vai uma hora acordar e vai vir pedir ajuda. Falou, ô, Rafael, me ajuda aí, porque eu quero ter esse conhecimento, eu quero fazer alguma coisa desse quarto lado, né? Dessa quarta opção. Eu quero fazer algo, eu quero entrar nesse mundo aí, adquirir o poder que é dado lá, porque para você adquirir o poder que está lá, você tem que ser altruísta. Só estou te avisando a todo mundo, eu já venho avisando isso há muito tempo. Altruísmo, que é você não querer nada de ninguém, a não ser o bem da sua própria humanidade, da sua própria raça, da sua própria espécie. É o que eu tenho ensinado. Se você quer realmente ajudar o seu povo sem querer nada, a única coisa que eu sei que eu quero e que você também vai querer é a sua paz. De poder estar em um lugar tranquilo, cuidando da sua vida depois que tudo terminar. Viver no seu planeta, no seu mundo, né? Na nossa terra, que foi dada a nós, porque nós somos terrenos, nós somos terráqueos, e nascemos aqui. Mesmo que nós nos pareçamos com alienígena, porque nós parecemos sim, com alienígena. E esse alienígena chama-se Anunnaki. O pior é isso, coitado, nós parecemos com os Anunnaki. Então escuta bem o que eu estou dizendo para você. Nós temos esse poder de assumir o poder deles, porque nos parecemos com eles, mas parecemos. Não somos iguais a eles no caráter, eles são muito complicados, são problemáticos de cabeça. Eles são... tudo isso vem deles. Toda essa destruição, toda essa bagaça é por inveja da gente. E aí eu estou ensinando essa quarta opção, que é entender tudo e receber o conhecimento do tudo para poder fazer uma coisa em comum, o bem da nossa humanidade. Então preste atenção no que eu vou te dizer aqui, Adilson, porque eu tenho dito isso faz tempo. Eu tenho falado faz tempo sobre isso, mas vocês não querem ouvir. Parece que tem alguma coisa no ouvido de vocês que tampam, a consciência tampa, e você acaba não conseguindo entender. E por não conseguir entender, aí o que acontece? Vocês tampam o coração para receber, cara. É coração, cara. Nós precisamos ter coração aqui. Sabe o que é coração? Sentimento pelos outros. Sentimento pelo próximo. Quando eu entendi, pela primeira vez que eu comecei a ensinar, que eles me mostraram, eu fiquei apavorado, cara. Eu falei, o que eu vou fazer? Me digam, porque como é que a gente para um negócio desse tamanho? Uma destruição desse porte. Se você não vê, não tem como você saber, sabe? Você entendeu? Aí eu falei, poxa vida, como é que a gente para isso? Eu vi cristãos
sendo cortado a cabeça, fazendo um monte de merda com eles, tocando fogo, passando com caminhão por cima deles, tratores. Vi muita merda sendo feita em troca do estabelecimento da religião. Aquela inicial, tá? Aquela inicial. Não é as outras laranjas, não, porque o islamismo e o cristianismo é laranja. E aí eu falei assim, inclusive eles vestiam laranja. É classe D. São considerados classe D, eles vestem laranja. Então é o seguinte, preste atenção no que eu estou dizendo para você, meu caro. Abre a sua mente, abre o seu coração. E quando eu vi isso, eu falei assim, o que eu faço? O que eu posso fazer? Porque eu não aceito isso, não. Eu não quero morrer, não. Você tá doido? Eu vou passar por um negócio desse, ver minha família passar por um trem desse. Que isso? Tem que ter um criador, porque dentro da gente, cara, dentro de você, procure lá dentro de você, que você vai entender o que eu estou dizendo. Existe um criador universal, tá? Não é deuses, não. Deuses é merda. Um criador universal, até porque essa ideia de deuses no futuro já acabou, não tem isso não. Não precisamos de deuses. Deuses são aqueles que querem se elevar perante os seus, ao qual ele criou, é tipo um criador, um mini criador, que quer ser Deus da sua criação e botar elas para brigar com os outros porque ele se acha melhor que os outros deuses. Eu não sou louco de aceitar mais deuses aqui. Então olha só, existe um só criador do universo. Lembre disso, não importa quem ele seja para você, mas fica fácil se você entender que ele é o Altíssimo, ele criou todos os universos, o visível e o invisível. Ele criou, então ele é perfeito, ele não erra. E ao não errar, ele também não errou na nossa criação, que eles dizem que está errada e que querem eliminar. Deu para você entender? Então acaba isso na sua mente. Não existe destruição para aqueles que estão com o Altíssimo, porque ele não erra na criação sua, mesmo que ele tenha deixado outro criar você, mas ele deu consciência para aquele anjo, vamos colocar assim, criar você, ou aquele alienígena, seja lá como você queira entender, ele deu a consciência para ele criar você e a capacidade intelectual muito superior para fazer a gente, mas para ele. E eles tiraram a gente do Altíssimo e ficaram com eles para exaltação de si mesmo, porque são, no fundo, um criador da gente. Mas você entendeu isso? Então eu saí da mão desse pequeno criador, agradeço, mas não fico com ele, porque são esquizopatas. Saí deles e fui para a mão do Altíssimo. Aí piorou, por quê? Porque aí eu vi quem eles são realmente, porque aí o Altíssimo mostra pra gente o que uma criatura é capaz de fazer com outra criatura, porque ele simplesmente se acha melhor. Melhor que quem? Que nós? Claro que nós, ele é melhor, porque ele nos criou, ele é superior. E eu não estou tirando aqui a superioridade dele da gente, eu não quero muito menos diminuí-lo. Mas eles não são maiores do que o meu Criador, o Criador do Universo. Então eu fico com o Criador do Universo que está acima deles, porque eles não têm compaixão nem dó da gente. Deu para você entender? Para eles, o que importa é quem está com eles. Então, eu não estou com eles. Simples assim. Então, eu entendi isso, eu falei assim com eles, com aqueles que me ensinavam e me instruem até hoje, que são os draconianos, beliais, reais, da tribo de Leviatã. Antes eu não sabia, mas era eles que me ensinavam. Aí eu perguntei para eles, o que eu faço, gente? Me diga, o que eu faço para poder parar isso? Ele falou, você tem que ter disposição. Eu falei, disposição? Claro que eu tenho disposição. Você acha que eu vou querer ver minha família passar por um negócio desse? Você acha que eu vou querer estar passando por um negócio desse, clamando por um Deus que não existe? Olhando para o céu e ver a morte chegar só porque eles querem que eu morra, porque eu não concordo com o que eles fazem? Não, não. O meu Criador, ele me criou e ele é perfeito. O Criador do Universo. Ele é perfeito, ele não erra. Então eu não sou errado. O errado é quem acha que eu sou. Então o que eu preciso é não permitir que brinquem comigo, que me usem para seu próprio prazer. Aí eles falaram, então é o seguinte, você tem que ter disposição, então, de entrar no mais profundo do que existe aqui, que eles chamam de inferno. Eles chamam, os religiosos, né? Os religiosos fizeram de um inferno para você não ter o conhecimento que precisa para parar eles. Claro, a chave está no abismo. Quem vai no abismo buscar a chave? Não é?
A chave foi jogada no abismo da escuridão, do inferno, da religião. Quem vai lá buscar? Eu falei, não, senhor, é para ir? Tô indo. Vou. Quem é que eu preciso conversar? Aí falaram comigo, vampiro. Parece loucura, né? Pois é, vampiro, fauno, que você conheceria como diabo, e sereia, que você conheceria como a rainha da água. Falei, opa, onde eu preciso ir, eu vou, filho. Não tem problema para mim, não, mãe. Eu sei que para eles vai ser loucura, mas para mim, se isso é a solução, eu vou onde precisar, ué. Não tô nem aí. Vou no mais profundo do inferno. Ele falou, olha, que nível você está disposto a descer? Eu falei no mais profundo. Quinto, aí eles perguntam, quinto ou sétimo? Sétimo, pode ser? Sétimo andar. É o mais profundo, depois do sétimo e oitavo, aí já você já encontra a luz. Eu falei, pode ser o sétimo. É o mais profundo, tá? É bagaceira. Não é qualquer um que volta de lá, não. Então, eu peguei e falei, bora pra lá. Me levem, porque eu nem sei onde é que é. Aí eles foram me conduzindo. Hoje eu estou podendo mostrar para vocês as entidades que vão nos ajudar, que vão nos proteger, porque elas têm poder. Você viu aí? Você tem coragem de ver, você tem visto o que elas são capazes? São alienígenas, tá? Elas são alienígenas, são criaturas da morte. Elas não vêm para brincar. Mas no momento elas só estão se mostrando para nós. Sabe o que é se mostrar? É deixar você saber que elas existem e que elas estão aqui para nos ajudar, não nos matar. Mas elas também mostram o seu poder. Então o poder dela é indestrutível porque você não tem como matá-las. Elas já estão mortas, vamos dizer assim. Só para você entender. O que nós precisamos é acessar elas e elas estão no 7º nível. Só vai no 7º nível, amigo, quem é altruísta. Então eles foram me testando à medida que eu ia descendo. Eu ia descendo e ia sendo provado, ia sendo testado, até que a morte foi na minha casa, tentou matar minha esposa. Depois não conseguiu, ela quase morreu mesmo. Isso não é brinquedo, não. Isso é um teste para mim, foi para mim. Eu não deixei ela morrer, pelo conhecimento que eu já tinha adquirido, foi só para ela viver, porque eu não fico sem ela e não fico sem a minha família. Eu acho que você devia pensar a mesma coisa. E todos que estão me ouvindo deveriam pensar a mesma coisa. Ninguém vai tocar na minha casa. Mas não é você tomar uma atitude com suas próprias mãos. Maldito do homem que confia no homem e põe nele a força do seu braço forte. Não é para confiar no poder humano, não é para você confiar em mim, não é para mim confiar em você, é para mim confiar naqueles que vêm do alto, tá? E que vêm para nos resgatar, nos entregando o poder da morte para julgar. E ao julgarmos corretamente, por que corretamente? Porque tem que ser altruísta. Você não pode julgar a favor de você só porque você quer estar por cima. Deu para você entender a diferença do que eles têm hoje na mão? Essas entidades aí que eu tenho mostrado para vocês, elas têm sido utilizadas pelas religiões montadas pelos pleiadianos, que são os arianos. Aquele 7º signo que se tornou o primeiro, tirando a balança, que seria Libra, e jogando para o 7º e eles passando para o primeiro. Então houve uma mudança galáctica, onde eles passaram a ser o primeiro signo, cara. E eles não são o primeiro signo, tá? Eles não são o primeiro signo, eles são 7º signo e vão voltar para o seu lugarzinho. E aqueles que estão lá, que são justos, vão assumir o controle. Esses que hoje todos estão conhecendo como odiosos, vão ser tratados por quem? Por nós que somos a imagem e semelhança deles. Mas não estamos com ele, estamos com o Altíssimo. A diferença é essa. Então o que eu estou ensinando é para você sair, você e todos aqueles que estão ficando angustiados com a verdade, que eles estão vendo que não tem Deus para os salvar, eles realmente encontrarem o Criador, o Altíssimo, e sair dessa ideia medíocre de Deus. Vá para o Altíssimo, ele é o suficiente. Se você entender que o que ele quer de você, você vai pegar o que é seu, que é um poder sobrenatural, das trevas, não é da luz, porque essa luz aí eu não quero ela, é das trevas, para apagar essa luz antiga, essa luz morta, essa luz ridícula e odiosa, avarenta e invejosa com a nossa espécie, apagar ela dessa humanidade, ou seja, tirar toda a religião que acha que tem algum poder aqui, a não ser de enviar os idiotas e ignorantes para o céu. E aí eles vão morrer, claro.
né? A morte é só uma separação da matéria, não existe inexistência depois da morte, é o que eles pensam que pode ter, aí eles apagariam, né? Não saberiam o que aconteceu, não. Pelo contrário, vão ser julgados pela ignorância. Então, olha só, é pegar esse poder que eu tenho ensinado, passado para você saber, para você entender, para você adentrar, pegar e resolver a sua situação e a de todos que estiverem com você, ou seja, virar um guardião. Não é brinquedo não, né? É uma proposta meio indecente para a humanidade, então não é qualquer um que tem essa capacidade. Deu para entender a diferença? Somente os altruístas, cara, altruísmo. Procura o significado dessa palavra e veja se ela habita no seu coração. Altruísmo. Se você entender que, olha, a única coisa que você quer é trazer paz para a humanidade, depois sair, se retirar, não é ficar lá, olha, foi eu que fiz, viu? Galera, foi eu que fiz, né, eu. Aí você não serve não. Mas se você simplesmente quer fazer por causa da sua humanidade, do seu povo, da sua raça, do seu mundo, que já foi destruído e estão querendo destruí-lo de novo, e você quer esse poder simplesmente para botar isso num ponto final, para você depois sair para o seu canto e viver sua vida em paz, dando paz a todo mundo que também vive aqui, não quer aparecer, não quer ser alguém melhor e maior? Amigo, o poder é seu, está te esperando para você fazer alguma coisa. Está te esperando, cara. Ele realmente está te esperando. Ele quer te ser entregue. Esse poder quer te ser devolvido. Para quê? Para você poder fazer isso que eles tanto esperam e almejam da humanidade, que ela proteja a sua própria humanidade. E eles estão junto com a gente. Quem? São 12 tipos de aliens. Claro que tem o 13º, que são os draconianos, tá? É Draco. Não é, esses aí é o que eu estou apresentando. O governo é deles, é do 13º signo, que foi retirado dos signos e apagado para que as pessoas não fossem até eles e os pedissem ajuda. Bom, eu descobri, mesmo apagado, eu os encontrei. E eles me ensinaram. E esse ensino que eu transmito vem de lá, vem do 13º signo, que é de Draco, que são os draconianos. Então, eles têm o poder da morte, porque a morte, ela é uma draconiana que serviu à religião como financiamento para tratamento da humanidade ignorante. Como? Hoje se tornou religião. Antes eram leis, que eram para trazer uma unidade entre a humanidade, mas não houve unidade, as religiões não trazem unidade, traz separação. E aí eles deram uma ideia de fazer fizeram a religião judaica. Essa religião judaica, depois do Talmud Sinai do Pacto, destruiu 10 tribos. Olha só para você ver. Elas foram espalhadas. Foi aparentemente destruída da consciência da humanidade. Foi espalhada no meio dos humanos. E é por isso que esses são altruístas. E estão aí guardados para esse dia final. E eles só precisam ser acordados. E aí ele pode ir no 7º andar do inferno, que é dele, pegar o poder que é dele e voltar a proteger a humanidade como um guardião da mesma. E aí as tribos voltam a ser o que elas são. Bom, o que precisa? Acordá-los. É o que eu estou tentando fazer, porque a única coisa que eu posso fazer agora, e sou permitido a fazer, é dar informação para reunir aqueles que foram separados. Beleza? Então o que a gente faz? Reúne e depois vai trazê-los para proteger. Guardiões. Só isso que a gente precisa fazer, amigo. Ter consciência de que você pode e deve fazer isso. Ir no 7º andar do inferno, ok? No 7º andar do inferno, no mais profundo que existe, né? Porque o 7º andar é o mais profundo. Você lá pegar as entidades que protegem o 8º, porque você não pode ir para o 8º, que seria a união dos mundos, né? Se você não é altruísta e entendeu o que deve fazer com o poder que tem, permitido por ele, né? Pelo Criador do Universo, entregue a você de volta para você fazer o que é de direito a fazer, porque não tem o que negar. A terra é nossa, nós vivemos aqui, não temos para onde ir. Você sair daqui, você vai ficar desabrigado. Você entendeu? Ninguém vai querer você. Eles vão querer que você fique sendo tratado.
Aí você vai viver no inferno de sofrimento, no Hades. Deu pra você entender? Não é mais para a gente ir para lá, é para todo mundo que está lá sair e voltar para cá, porque deve ter entendido que o problema dele foi se vender a um falso Deus. E esse falso Deus o enganou e o matou pelas costas. Compreendeu ou não? Pronto. O que eu estou fazendo aqui é dar essa consciência de paz, cara, mas é uma paz que não é todo mundo que tem para receber, porque não é todo mundo que é altruísta. Não é, cara. Altruísta é aquele que tem, primeiro ele tem coragem, porque ele sabe que no coração dele ele não quer nada de ninguém, ele só quer a parte que lhe é devida, direito, que é o pedaço de terra dele, que ele quer viver em paz aqui com tudo que é de direito para viver. O que que seria de direito para nós aqui? Tá? Luz. Então você não tem que pagar a luz aqui. A luz é de graça. Luz. Energia. Calor, né? Energia também é calor, porque tem a luz fria e a luz quente. Então, a luz também é quente, é calor. A gente não pode ficar passando frio, e frio a gente pode também passar para a alma. A gente não pode ficar passando esse frio da alma desesperado, como se não houvesse ninguém por nós. Que isso, cara? Existe sim, cara. Eu tô falando isso faz tempo, cara. Tô falando isso para você, mas parece que você e os que estão ficando angustiados não querem me ouvir. Eles querem que eu os ouça, mas eles não me ouvem. Eu não tenho um pingo de medo, cara. Tenho desafiado, coisa que vocês não têm coragem de fazer, porque vocês não têm o que eu tenho. Poder, vocês não descem no mais profundo do abismo por amor. Parece que vocês não têm amor de verdade pela humanidade. Eu falei, eu faço o que eu for preciso. Eu falei, não estou brincando, eu faço o que eu for preciso para não morrer e não deixar os meus morrerem. Você falaria a mesma coisa? Mas o que for preciso, presta atenção, para não morrer, olha só. Não é me vender a morte, não é me entregar à morte, não. Para não morrer e não deixar os meus morrerem, quem são os meus? Humanos. Porque são tão pequenos quanto eu. E se sentiram tão vulneráveis quanto eu. Impotentes diante de um poder alienígena superior que nos criou, claro. Deu para você entender? Então, como que você passa por um poder desse de criação? Tem um criador dele, assim como tem o meu. Então eu passei por cima dele, pisei na cabeça deles, não tornei, mandei tomar no cu, mando até hoje. Botei o dedão para eles e boto até hoje para cima, porque eles acham que estão por cima da gente. Botei mesmo e boto, levantei dedo aqui de gente que me olhou, ficou assim, sem saber o que esse cara tá doido. É, porque eu tô falando com eles, que estão falando comigo. Não tem ninguém acima do meu Criador, que é o Altíssimo. Então, depois que eu passei por cima deles, passei por cima desse conselhinho estelar de merda que eles têm, para fazer esse julgamento de merda religioso com a gente, que os grandes das 12 constelações, os filhos do Altíssimo, que lá foram humilhados, foram rebaixados, foram retirados porque não apoiaram, foram mortos e separados, porque morte lá é separação, tá? Morte nessa ideia que nós temos aqui é só na matéria, é só para o humano que ficou ignorante e idiota. Porque depois que ele deixa a matéria, ele vê que ele continua existindo, mas em um outro estado. Ele não deixa de existir, a existência continua e permanece. Então, eu falei, não, eu não quero voltar mais para aquele lado. Então eu passo por cima de quem for para chegar nesse estado de ficar aqui para sempre, a eternidade. A eternidade, ela está com a humanidade como matéria, porque a eternidade sempre existiu. Não existe inexistência depois da existência. Você vai sempre continuar existindo em algum outro estado. Mas o cara ou a mulher, que eu já tenho até conversado com alguma, eles querem ir para aquele estado lá, como se aquele estado do outro lado, que você sabe que realmente é eterno, que lá você teria a paz tão esperada que aqui não se tem, porque aqui você está na matéria. Não, eu quero a eternidade na matéria, eu gosto da matéria, eu adoro a matéria, eu adoro ter minha esposa, adoro ter meus filhos, e adorarei ter aquilo que eles me disseram que eu posso ter se eu vencer. Então o meu jogo é de vida e morte, o meu jogo não é para brincar. Você quer entrar nesse jogo, Adilson? Quem quer mais entrar nesse jogo comigo? Mas tem que aprender comigo, tem que entrar comigo aonde eu entro e pegar o que é seu, que está lá. Eu não quero o que é seu não, amigo. Não quero o que é seu não, só quero te levar até onde o seu poder, aquilo que é seu está. Eu só quero te levar lá e te entregar lá ao que é seu e você com consciência pegar o que é seu, porque você
tem que ser altruísta. Se você não for altruísta, você fica lá. Eu mesmo faço questão de te deixar lá. Se eu ver que você é interesseiro, você está interessado em simplesmente sobressair sobre os draconianos, por exemplo, que não é nem eu, aí já é aqueles que me ensinaram, os meus tutores. Eles mesmos vão dizer para mim, olha, e me disseram várias vezes para um monte de gente que hoje já não está comigo, porque eu bati de frente com eles, bati e bato. Não venha tentar tirar aquilo que eles têm me dado como conhecimento, como se a pessoa, a partir dali, ela soubesse mais que eu vou deixar ela num buraco. Vou deixar ela lá onde eu levei. Ela nem de lá ela vai sair, ela vai ficar como exemplo para os demais. Não brinque com isso, porque eu vou te largar lá onde eu levei. Quem levou fui eu. Deu para você entender? A pessoa tem que ser reconhecida por eles que ela é altruísta. Então eles me dizem, olha, essa aqui você pode dar para ela, como eu tenho dado para alguns, pode dar para eles o conhecimento porque é deles, eles merecem ter porque eles vão te ajudar a fazer. Eu falei, opa, beleza, então tá aí, eu tô dando, passando para eles. Agora, aqueles que eles deixaram, até me falaram até antecipado, eu tenho de gente que eles me falaram antecipado, olha, esse aqui vai fazer isso, isso e isso. Mas não se preocupe não, nós estamos com você e nós vamos tratar esse desgraçado. Leva ele até onde ele quer e a hora que você vê o que nós falamos para você, sai do jogo e deixa a gente pegar ele. Eu falei, beleza, tá ótimo. Eu não quero que a pessoa morra, eu quero que ela seja tratada, porque não existe morte, existe separação. E a separação é nada mais do que o tratamento. E agora essas almas que estão se mostrando quem são, devem ser tratadas, e nós precisamos, altruístas, os guardiões da terra, os Talmieles, chamados de Talmieles, têm que ser acionados imediatamente para proteção da nossa terrinha. É o que eu estou fazendo, amigo. Você parece que não está me ouvindo. Parece que você não quer me ouvir. Parece que você nega a você mesmo e fica desesperado, dizendo que não tem solução. Cara, a solução tem sido dada, cara. Que isso, cara? Eu tenho a solução. Você acha que eu tenho um pingo de medo, cara? Eu estou pedindo para vir me encontrar. Quem é que quer vir me encontrar? Quem é que quer encarar quem eu sou? Aonde eu fui e o que eu tenho? Pergunta. A única coisa que eles podem fazer, estão fazendo, é bloquear os meus canais. Para que eu não faça o que eu tenho que fazer. Mas me diga uma coisa, você acha que eu tenho algum problema com isso? Essa guerra não é humana. Essa guerra é celeste. É celestial. E esse celestial, para eles, seria o espiritual. Para mim, é os aliens. São um grupo de 12 primordiais que foram feitos 12 planetas com 12 signos com eles. Esses 12 cabeças são chamados barões. Então, são 13 barões. O que seria? 13 arões. Porque o B, se você separar ali, dá 3. Junta o 1 com o 3, você vai ver que vai dar um B. Então, o B, que seria Beit, de casa, tá? Beit é casa, em hebraico. Você junta, separado dá 13. Junto dá B. Então, você pega a casa, junta em um só coração, reunidos os 12 cabeças das 12 tribos, claro, com o 13º, que é Samael, e a sua esposa Lilith, tá? Samael e Lilith, que são os filhos de Leviatã, que criaram, estabeleceram a tribo de Levi. Você traz os dois como cabeça das 12, tá? O rei e a rainha, e une o 1 com o 3. O 1 é o criador do universo. O 3 é os 3 grandes elementares. O 1 seria o fogo, representando o criador do universo como o sol, que brilha e aquece as constelações. O 3 seria os 3 elementares que nós temos aqui nessa terra: água, terra e ar. Os 3 têm um ser que foi dado a responsabilidade de cuidar daquele lugar, daquele elemento. A rainha da água, sereia. A rainha da terra, o rei da terra, é Fauno. É mitologia. Ótimo, fica aí com a mitologia, foda-se. E o rei do ar, um vampiro, justamente ligado aos arianos. Áries, ar. Áries. Justamente ligado aos arianos. A ele foi dado, ao príncipe, aquele inicial, tá? Não é esses que agora estão no poder porque destituíram ele por achar que ele era mole demais.
ou seja, tinha um bom coração. E trazer ele de volta com a justiça que ele aprendeu e viu da sua própria família, tá? Porque ele é o primeiro de lá, e corrigir os seus próprios filhos pela ignorância da mentira que eles usaram contra ele, tirando ele do poder, dizendo que nós achamos que eles são maus. Quem fez ele de mal foi a religião, que mentiu e mente até hoje que eles não existem. E por isso fazendo a gente de estúpidos, preferindo um céu quando ele aparece. Eles vão entender que eles são maus, porque são vampiros, né? Claro, têm o poder do ar. Eles iriam vê-los como maus e iriam afrontá-los. Claro que vai perder. Claro que vai perder. E aí não tem problema para os manipuladores. Vai dizer, não se preocupa não, vai lá, briga com ele porque você vai ter um céu. É isso que eles querem destruir a nossa humanidade. Eles não queriam informar-nos da verdade. Eles queriam que nós fôssemos enganados como se houvesse um mal pelos elementares e que os elementares seriam maus para nós. Assim nós não os aceitaríamos e ainda os caçaríamos como estúpidos, ainda como se tivesse poder de ter um troféu na mesa que ele matou um elementar. Rapaz, eles são doidos, cara. São doidos, sério mesmo. São malucos. São problemáticos. Muito problemáticos. Deu para você entender? São extremamente problemáticos, esses arianos aí, que ficaram com o poder da conscientização da humanidade. São os pleiadianos. São os que vêm de Anu, os Anunnakis. Beleza? Tá entendendo, meu velho? Tem que entender, velho. Tem que entender. A sua mente não precisa estar atordoada, cara. Você só tá porque você não quer. Se você quisesse, você estava conosco aprendendo e vivendo aquilo que eu vivo. E você saber não é ter fé não, viu, velho? Vou te falar a diferença de fé e saber. Fé é quando eu disse para você assim, ó. Acredite em mim que se você botar o dedo nessa tomada aí, os 2 dedos na tomada, não vai acontecer nada com você. Você faria isso? Isso é fé. Você faria isso só porque eu estou dizendo, já que você sabe que se enfiar os 2 dedos você vai tomar um choque e pode ficar agarrado e morrer? Isso, fé, é você acreditar que uma coisa não vai acontecer, tá? Mas que você sabe que aconteceria se você fizesse. Isso é fé. É o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Espera com quem? Com um falso Deus que sempre te matou pelas costas. Vocês são doidos. Agora, se eu tenho que saber. Alguém tem que saber, senão vira uma bagaça do caralho. Alguém tem que saber. E ao saber, e você passar para alguém que não sabe, aí ele vai ter fé, até ele saber. Quando ele souber, ele também vai transmitir a outro, porque ele viu que com ele não aconteceu, com o outro também não vai acontecer. Aí a fé contagia o saber, mas a pessoa não pode ficar com fé. Ela tem que saber. A fé tem que terminar no saber, porque se ela continuar como fé, ela fica vazia e sem fundamento. Beleza? Outra coisa, você disse que não sabe para onde ir. Cara, para onde ir? Eu vou dizer para você. Você não tem para onde ir, você já está onde tem que estar. Na sua casa, na sua terra, você tem que proteger quem está. Você não tem para onde ir, cara. Essa ideia de para onde ir, a religião se aproveitou disso. Eu vou te oferecer um céu, viu, chegado? Vem comigo que você vai fazer um trabalho para mim, vai matar e no final você vai morrer. Depois que morrer, eu vou te oferecer isso aqui, um céuzinho para você ficar lá descansando. Essa ideia de não saber para onde ir, cara, é extremamente aproveitado pela religião. Sai disso, cara. Você já está onde tem que estar, na sua casa, na sua terra, com seu povo. Você só precisa se tornar aquilo que você é, um guardião. Mas para se tornar um guardião, como eu disse, você tem que descer aonde estão suas armas, porque eles guardaram num abismo. E só aqueles que são do abismo das trevas é que pode pegar as suas armas para lutar contra a famigerada luz religiosa. Beleza? E aí você fica atormentado por causa disso. Atormentado, o que é um tormento? O tormento é algo dizendo para você que você deveria fazer e você luta com esse fazer. Ou isso que você deveria fazer e você luta para não fazer porque você queria que fosse do seu jeito. Aí você fica atormentado, porque a tormenta vem de um povo chamado das trevas, um povo chamado das sombras. Os assombrados. Os assombrados são os atormentados, cara.
Eu fui atormentado, porque eu resistia à verdade. Depois que eles me mostraram o que aconteceria se eu resistisse, aí eu abaixei a guarda. Eu falei, opa, não, eu não vou resistir não, você é doido. Se eu resistindo, vai se passar isso comigo? Não, então me ensine como não passar por isso. Aí as minhas antenas não foram cortadas. Você entendeu aquela historinha que eu contei para vocês aí, de tirar a anteninha da formiga? Ela fica desnorteada, cara. Ela briga com a sua própria família. Eu estava entregando a minha família ao sacrifício porque eu não tinha coragem de assumir o meu lugar, cara. Você é doido? Deu para você entender? Você só está atormentado e os demais estão atormentados porque não tem coragem. Eles preferem fugir. Eu conversei com uma menina ontem, no Telegram, que ela prefere 1000 vezes morrer, oferecer como sacrifício a morte. Porque ofereceram para ela um céu famigerado, melhor do que aqui. Você acha mesmo que ela vai para o céu, cara? Coitado. Cara, eu nunca vi gente tão iludida como esses religiosos. É um dogma tão profundo e destrutivo que ele se tornou político. Aí eles começaram a trabalhar com isso na consciência das pessoas, para elas poderem se oferecerem à morte pelo pecado que trazem, ou pela salvação de um babaca que diz que pagou pelos outros. O Cordeiro de Deus, que tira. Que Deus, rapaz? Fia esse Deus no cu, rapaz. Cordeiro de Deus que tira os pecados. Eu vou tomar no cu, rapaz. Porque eu vou ficar matando alguém para pagar pelos pecados. Você é doido, rapaz. Você é maluco. Cada um que assuma a sua responsabilidade. E como ele não tem condição de assumir, porque é um covarde, ela é uma covarde, ela simplesmente aceita fugir. Fujona. É mais fácil fugir e entregar a vida a Jesus. Só que aqueles que verem que não tem para onde correr, que ele vai morrer, aí ele vai acordar. Só que aí ele acorda com uma raiva imensa, que são os filhos de Esaú. Roma não passa dos filhos de Esaú. Eles vão acordar como um monstro. Aí eles passam a matar. Aí eles matam mais do que aqueles que estão matando. Aí vira um caos mais horrendo do que você imagina, você entendeu? Por quê? Porque aí ele acorda que não tem Deus e o único jeito dele se salvar é ele fazendo alguma coisa. Pronto, aí acabou. Aí realmente o caos se instaurou. Gente, essa luta não é nossa, ela é espiritual. E esse espiritual está com seres das trevas que viraram trevas por causa da religião. Porque eles são anjos da guarda. Imagina um anjo da guarda seu ser maltratado por você porque você diz agora que tem um Deus que disse que eles são mal. O seu Criador fez eles de mal para você. É possível um negócio desse? O Criador deles, o Criador Altíssimo. Por acaso o Criador Altíssimo não é esses babacas que se acham deuses, não como tipo Jesus, o babaca, o otário. Não. Sai dessa merdinha inferior e vai para superior, o Altíssimo. Me diga se o Altíssimo, que não erra, erraria na sua criação. Então você diz que ele errou quando criou esses seres que viriam para te proteger, eles passam a te matar. Aí eles viram a morte para você porque a morte é religiosa. Gente, que ignorância, cara. Como é que o povo ficou tão ignorante, cara? Eu não tenho medo porque são guardiões. Hoje eu sei disso. Por isso que eu não tenho medo. Eu tô com a guarda da morte. Como é que você vai passar por um negócio desse? Me fala. Me diga. Como é que você sai dessa proteção da morte? É um negócio muito profundo, cara. As pessoas precisam entender isso. É um negócio acima da consciência. Deu para você entender? Então, você tem que ter para onde ir, cara. Você precisa ter para onde ir. A gente aqui nessa terra, a gente precisa ter para onde ir. Eles não podem simplesmente querer nos destruir porque se sentem superiores aos humanos. Nós somos uma humanidade, nós somos uma raça que precisa de proteção divina. Deu para você entender? Nós precisamos desses seres que eles chamam da morte, mas eles não são da morte. Eles são da vida, eles foram transformados na morte porque a religião fez eles de maus. Olha que loucura. Quer dizer que os meus anjos da vida se tornaram meus inimigos porque a religião disse que eles são das trevas. Só que eles não são das trevas. Eles são das trevas para quem os tornou das trevas. Eles não são das trevas, cara. Eles são da luz. Eles são proteção para nós. E eles vivem comigo. Eles caminham comigo. São seres muito mais elevados e poderosos. Eu tenho mostrado eles para vocês aí.
Vocês têm visto eles aí, como eles são. Não tem como você matar o que já está morto. Deu para você entender? É difícil você exterminar o que já está morto. Ele já está morto, ele não tem essa matéria para ficar sendo eliminado. Olha que ignorância, você entendeu? Então, olha, existe o que fazer. Tem o que fazer e eu estou ensinando isso há muito tempo para as pessoas, para elas poderem ter sua própria proteção, para elas se protegerem elas mesmas dessa destruição que eles estão querendo dar para o Brasil. Lula e Bolsonaro não passam de dois malditos que vão colocar a humanidade para brigar entre si. Um diz que daria armas, e as armas seriam nada mais, nada menos para que você matasse o seu irmão, o seu companheiro, o seu vizinho, a sua humanidade, os seus humanos. E o Lula viria para causar esse caos, para dar esse motivo das pessoas fazerem isso. Então, os dois trabalham em comum acordo de nos destruir. Eu não quero nenhum nem outro, cara. Eu quero o Altíssimo. Eu quero aquele que criou o universo, que criou as 12 constelações, que criou todos esses seres que eu tenho mostrado para vocês, que eles existem, estão em casa, estão dentro das casas, eles saem do banheiro das pessoas. Eles me visitam à noite, são seres das trevas. Eles me visitam toda noite para conversar comigo, para me contar, cara. Tudo isso que vai acontecer que eu estou transmitindo para vocês. O que eu preciso encontrar? O que eu estou procurando aqui? Pessoas capacitadas para entender, cara, porque a ignorância no Brasil ela é gigante. Eles tamparam as informações das pessoas. Eles não deixam que as pessoas saibam. A mídia foi bloqueada, cara. Ela não permite que você saiba da verdade, porque aí você tiraria quem está no governo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Olha para mim, olha para o que eu estou te falando e vê se eu não estou te dizendo a verdade. Me diga se algum governante te ama aqui. Que dia que ele te amou? Que dia que ele preocupou com você? Que dia que ele te deu aquilo que você mais precisa? Presta atenção. Luz de graça, porque a gente está na nossa casa, na nossa terra. Isso aqui é a nossa terra, cara. Você vai morrer aqui, vai para onde? Vai para o céu? Eu não vou para lugar nenhum. Aqui é minha casa. Eu nasci aqui, eu sou humano, eu sou terráqueo. Eu vivo aqui. Eu não tenho para onde ir. Aqui é minha casa. Então, aqui eu tenho que ser alimentado. E eles têm que me dar energia de graça. E ela já era para ter sido, porque nós temos tecnologia para todo mundo ter de graça. Se as pessoas não sabem, na Europa isso é feito. Aqui não chega. Por quê? Porque eles querem que o povo morra. Luz de graça. O que mais? Calor. Aqui já tem calor, né? Aqui a gente não precisa de calor, mas na Europa precisa. Mas aqui o calor seria aquilo que aquece a sua alma. Porque aqui, olha, o povo está completamente frio uns com os outros, cara. As pessoas não amam mais o próximo. Não estão nem aí para o próximo. É tipo, eu por mim e que se tiver Deus por todos aí, que se proteja para lá. E esse calor, ele precisa ser devolvido à nossa humanidade. A terceira coisa que o sol, né, o Deus do fogo, tem que trazer para nós é, alimento. Porque o fogo não faz comida? Você come alguma coisa crua? Ninguém come nada cru, não é mesmo? Você precisa de esquentar, você precisa de fazer fogo para alimentar, não é mesmo? Pois é, esse alimento, ele vem do fogo, e o fogo vai trazer isso. O fogo é o quarto elementar que vai trazer a paz no mundo, cara. A água, a terra, o ar e o fogo. Foi aquilo que nós fomos formados. Nós fomos formados dos quatro elementos. Nosso corpo é 70% água. Depois, 30% matéria, que seria a terra. E o ar que deu a vida para nós estarmos aqui, que é a consciência que você tem para estar, para viver dentro do corpo. Se esse ar que está dentro do seu corpo, que seria a sua alma, sair, o seu corpo não vale nada, ele volta à terra, a terra volta à água. Deu para você entender? Nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos unir com os seres que foram dados para a gente, para nos proteger. Eles são anjos, cara. Eles não são demônios. Demônio foi o que a religião criou, para a gente não ter a nossa guarda de volta. Eles são conhecidos nas regiões celestiais como Talmieles. Deixaram a gente ignorante para não receber.
Então nós precisamos ter esse conhecimento de volta. Ele precisa ser trazido para a nossa humanidade para proteção, porque depois dessa votação agora dia 30, vocês vão ver o que eu estou falando. Isso é um planejamento, isso é uma ordem. Isso tem um critério, ele tem um plano, um planejamento para acontecer. Se não aconteceu no governo de Bolsonaro, que seria com Trump, e o Trump foi deposto, ele não está mais no governo, então Bolsonaro ficou sozinho, não dá para fazer. Então ele já tá deposto. Mas deposto para fazer o outro serviço, o serviço também da destruição. Então não tem nenhum dos dois que vá nos salvar. Nós precisamos do terceiro, que é aquele que vai acordar e vai ver que eu falei a verdade, que ele não tem Deus, que a religião é uma farsa. E quando ele vê isso, porque você está vendo o que está acontecendo aí, estão entrando nas igrejas, destruindo elas, quebrando, estão mostrando exatamente o que eles vão fazer, já de antecipado. A mídia já está dizendo que estão sendo fechadas, não pode mais falar, está proibido falar, não estão deixando mais ninguém se comunicar. Isso já está sendo mostrado. Para quem? Para que as pessoas acordem. Quando elas acordar, aí elas vão se tornar a terceira opção. Essa terceira tem que vir para entender a quarta opção. Qual é a quarta opção? Não é matar o 1 e o 2, ou seja, não é matar ninguém que está com Bolsonaro, nem é matar ninguém que está com Lula, porque nós somos humanos, cara. Nós temos que preservar a nossa humanidade, nós temos que cuidar do que é humano. Ou você não tem família aqui? Ou você não tem ninguém que você ama aqui? Você prefere o céu do que amar a sua família aqui? Eu não, cara. Eu falei com o meu sogro ali agora. Eu vim aqui para proteger o meu povo. Eu vim para cá para proteger o meu povo. Então, segundo o conhecimento que eu recebi lá da onde eu vim, se eu não proteger o meu povo, uma coisa vai acontecer, eu vou morrer. Aí acabou. Eu já não vou estar mais aqui, cada um faça o que quiser. Agora, se eu viver, o mundo vai ter paz. Porque todos aqueles que matam não vão estar mais aqui. Pronto, essa é uma determinação interestelar. Isso é coisa lá de cima, isso não é daqui. Foi o que eu recebi. E eu estou aqui para falar, por enquanto para falar. Até que eles venham me liberar. E aí não é para vir só um, não é para vir só o povo de Draco. É para vir as 12 constelações dos 12 signos. Reunido em um só coração, em uma só mente, para proteger a nossa raça humana. Aí acabou. Aí nós vamos fazer o que nós temos que fazer, que é proteger toda a nossa terra, e não vai haver mais bombas nucleares, não vai haver mais armamento para matar ninguém, porque nós vamos simplesmente viver em paz, receber tudo o que a gente precisa para vivermos aqui. Internet de graça, comida, luz, água, tudo que você precisa e merece ter, vai ter para viver. Você está na sua casa, cara, você está na sua terra. Mas olha o que a religião fez, ofereceu um céu para você sair da sua terra, da sua casa. Você vai virar o quê? O indigente? Você vai para onde? Vai para que céu? Qual dos 12 planetas você vai? Rapaz, lá te ofereceram um céu para você? Você é doido, cara, vocês são doidos. Nós precisamos nos reunir para fazer alguma coisa aqui, cara. Nós precisamos que tragam todas as entidades da morte, que não é da morte, para a gente pegar a quarta opção. A quarta opção é proteger. Só isso. Pegar as entidades, que são Talmieles, que são anjos, e proteger a humanidade. Elas estão aqui, cara. Elas estão aqui. Elas são de proteção para a Terra. Elas vão ficar aqui e elas não vão sair, porque é elas que protegem a gente. Elas são guardiãs. Deu para você entender, velho? Você só precisa fazer o que você tem que fazer. E eu, como estou fazendo. No momento eu só estou informando. Quem quiser a informação, entrar aonde eu entrei e pegar o que é dele e ser um protetor como a gente, fica à vontade. O conhecimento está aberto para todo mundo que quiser. Ele só não quer porque ele não sabe. Talvez se ele souber, ele queira. E o que a mídia quer, o que a mídia faz? Não deixando ninguém saber, porque ao saber ele iria querer. E ao querer, eu poderia dar. Mas se ele não sabe, como é que ele vai pedir? Não tem jeito, para você entender? Primeiro você tem que saber para depois você pedir e receber. Beleza? Então, meu velho, eu fiz desse áudio da sua indignação e indagação para que as outras pessoas também saibam que elas não precisam ficar atormentadas, elas não precisam ficar com medo, elas não precisam ficar desesperadas, como se não tivesse um guardião, um protetor altíssimo do universo. Nós temos, cara. Só fomos enganados por religiões. Beleza? Entendeu? Então fica tranquilo. Se você quiser mais, é só, como eu te falei,
Sai dessa ignorância, cara. Vai estar lá com a gente, vai aprender com a gente. Vem e recebe o que é seu, sem medo de ser feliz. Beleza? Um abraço, meu velho. Adilson e todos os outros. Só procurar os Me Dotados. E nós estamos aí para te ajudar.